Eu ganhei 2 folgas. E tá tudo certo. Porque quando for o jogo, 1-1, gol de bicicleta meu. E tá tudo certo, irmão. Você tem que ter história pra contar. Eu nunca pedi dinheiro pra fazer gol. Nunca pedi. Nunca quis dinheiro. A gente nunca teve isso. A gente ainda dividia o bicho. Agora vem um cara aí que ganha milhões, europeu, rico pra cacete, milionário, vem num país como o nosso, um país pobre, e que toda hora ele tá num lugar pobre, né? Ah, mas se você tá num lugar pobre, por que você quer tanto dinheiro, irmão? Você joga bola pra quê? Como é que uma criança vai ver você como exemplo? Pô, eu tenho que jogar bola e ainda vou pedir dinheiro pra fazer gol? Dá licença, rapaz. Ó, aí, ó, o Giba cruzando que tá no céu, ó. Você acha que foi bicicleta ou voleio, Veloso? Aí tá mais pra voleio, não? O que você acha? Meia bicicleta. Bem feito. Meia bicicleta. Eu acho que foi meia bicicleta. Meia bicicleta. A meia bicicleta. É. Eu tinha tetinha lá, Veloso. Tinha. Tinha tetinha. Não tinha abdômen. Não tinha abdômen definido. Os caras têm tudo abdômen definido e uns puta peitão grandão, musculoso. Não faz fio, não bebe, não faz nada, não fazem nada, não vai pra zona, não faz nada. Mas morre antes. E morre tudo antes ainda. Toma um tanto de bomba e morre. Eu peitinho, cheio de peitinho, sem abdômen nenhum e faço gol de bicicleta, hein, Souza? É gostoso falar da gente, né? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui no canal para trazer para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo repercutindo aí, reagindo o vídeo do craque Neto detonando o contrato de Memphis Depay com o Corinthians. Isso significa dizer que Fabinho Soldado, que foi responsável por contratar Memphis Depay, e também o presidente do Corinthians, Augusto Melo, todos são responsáveis pelo contrato de Memphis. E o Neto disse, eu estava assistindo o jogo na quarta-feira, o Corinthians não teve desempenho, o Corinthians foi muito mal, o Corinthians não conseguiu performar em campo, infelizmente, mas é uma realidade. Então o Corinthians precisa melhorar muito, precisa do Memphis Depay jogar a bola, porque na Venezuela o Corinthians não jogou, e principalmente o Memphis Depay, que parece que foi para a Venezuela passear, não sabendo o tamanho da importância do jogo. Tendo em vista que a patrocinadora Master Esporte da Sorte, que aí por ano paga o Corinthians 110 milhões de reais e paga aí mais de 50% do salário de Memphis Depay, disse o seguinte: cada gol que o Corinthians marcar na Venezuela vai valer 300 mil reais para a vaquinha, para a quitação da Neoquímica Arena. E o Corinthians apenas marcou um gol. E contra o Guarani, essa proposta continua valendo. Cada gol que o Corinthians marcar no Guarani vai valer 300 mil reais para ajudar na vaquinha da Neoquímica Arena. Então o jogador do Corinthians precisa de entrar para ganhar esse jogo e fazer um placar mais elástico, coisa que não fez contra a Universidade Central em Caracas, na Venezuela. O Corinthians foi muito mal. E o craque Neto diz o seguinte: por o Memphis ter dado uma assistência para o Carrillo marcar o gol do Corinthians, ele chegou aí a 15 jogos, marcou 8 gols e deu 7 assistências. E tudo isso ele fez com que o Memphis ganhasse mais 1,5 milhão a mais em seu salário por essas participações. Isso corresponde aí praticamente a 100 mil reais por gol ou por participação do gol, um lançamento, um toque, essas coisas, entendeu? Então o Memphis falou, o craque Neto descascou aí o Memphis, sentou a lenha no Memphis, dizendo que tá tudo errado, o cara já ganha, já tem um contrato no Corinthians para isso, e agora tem esses privilégios todos. Olha, ele tem privilégio de ter um carro blindado para andar com ele tem o privilégio de ter segurança armada, ele tem o privilégio de ter 24 passagens para Europa, tu paga o Corinthians, né? Então, ele tem o privilégio de ter os seus assessores, é uma brincadeira. Então, tudo aquilo que o Memphis pediu, o Corinthians aceitou, inclusive ele colocou em seu contrato, olha o que o Corinthians aceitou, colocou em seu contrato que a partir do ano de 2025, é o ano que nós estamos, ele chegou em julho do ano passado, ele
teria direito de vestir a camisa 10 no Corinthians. E isso está acontecendo. Acabou incomodando muito o Rodrigo Gal, que é o principal articulador do Corinthians hoje, é aquele cara que credencia o jogo, aquele cara que faz dá ritmo no jogo, com lançamento, toques diferentes, invertido de bola. Rodrigo Gal acabou se sentindo incomodado, mas teve que aceitar. Então tudo isso o Memphis pediu e tudo isso o Corinthians aceitou. Está no contrato, por isso que o Rodrigo Gal perdeu a camisa 10. E Rodrigo Gal não apresentou futebol na Venezuela contra a Universidade Central. Memphis não apresentou futebol. É muito privilégio e pouco jogo. Em 15 jogos apenas 8 gols, tá pouco. E aí? E as cobranças de pênalti, como é que fica? Se o Memphis bater pênalti, também ganha aí uma faixa de 100 mil reais? Então, assim, é muito privilégio, é muita modomia desses jogadores, né? E pouca bola. O Corinthians tá arriscado a não se classificar na Sul-Americana. Então é muita coisa que no Corinthians precisa melhorar e culpa disso não é do Memphis. Não é do Memphis, porque o jogador tem direito a fazer seu pedido. Culpa disso é da diretoria do Corinthians, que aceitou todos os pedidos do Memphis. Todos os privilégios que o jogador quis, a diretoria do Corinthians aceitou. Então tá errado o Fabinho Soldado, tá errado o presidente Augusto Melo. Todos eles fizeram o que o Memphis pediu. Tá errado. O jogador tem que trabalhar, não pode ter tantos privilégios, não pode acabar incomodando o grupo. Gente, mudando um pouquinho de assunto, finalizando essa participação do Memphis Depay aí, reagindo ao vídeo do Craque Neto aí, chateado, detonando o jogador por as suas metas contratuais, vamos falar da saída de Pedro Raul, jogador que teve várias oportunidades no Corinthians, né? Mas não conseguiu converter as oportunidades em gols, porque contra a Portuguesa, Pedro Raul jogou e teve aí umas 3 ou 4 chances de marcar gol e não conseguiu marcar. Por isso, por deficiência técnica, foi cortado do jogo contra a Universidade Central na pré-Libertadores. Pedro Raul tem 33 jogos no Corinthians, apenas 3 gols. É um número muito baixo. Então o jogador está saindo para o Ceará, só que o Corinthians vai pagar aí uma porcentagem enorme desse empréstimo do Pedro Raul para o Ceará. O Ceará vai cobrir aí, vai pagar aproximadamente 380 mil, né? E o Corinthians vai pagar 330 mil por mês. Isso é referente ao que o Corinthians vai pagar a direito de imagem e a CLT, que é o salário de carteira. Quem vai pagar vai ser o Ceará, né? O teto máximo que o Ceará paga lá hoje é 400 mil reais. Por isso que está pagando 380 para o Pedro Raul. Corinthians, na pessoa do presidente Augusto Melo, quando foi eleito e na sua campanha, ele disse o seguinte: aqui, se eu ganhar, vai acabar esse negócio de jogador sem emprestado com o Corinthians pagando salário. Está acontecendo, porque Fagner deixou o Corinthians e foi para o Cruzeiro. O Corinthians hoje banca aí quase, um pouquinho mais de 500 mil reais por Fagner, emprestado do Cruzeiro. Agora vai bancar aí faixa de 330 mil pro Pedro Raul. Então o que o presidente criticou os seus antecessores, tá fazendo a mesma coisa. Tá fazendo a mesma coisa, que é bancar o salário aí do Pedro Raul, uma porcentagem enorme que o Corinthians tá fazendo isso. Então, a mesma crítica que fez na diretoria passada, infelizmente, está acabando o presidente Augusto Melo fazendo a mesma coisa. Gente, para finalizar falando de mercado da bola, quem sai, quem chega, Pedro Raul no caso saindo, e Corinthians vem praticamente há 2 semanas fazendo as tratativas aí com o lateral argentino de 31 anos, Fabrício Angileri. E o Timão perdeu a paciência, porque o jogador tem que se desprender do Getafe, a fazer seu acerto lá, abrir mão do dinheiro, abrir mão de algumas coisas para fazer os exames no Corinthians e assinar. Então, em vez de se embora, e o Corinthians tem até dia 28 de fevereiro para fazer contratação, porque a janela se encerra lá e a partir desse dia, somente em julho novamente que vai abrir a janela. Então o Corinthians está no mercado buscando lateral esquerdo, está buscando zagueiro, o Corinthians está aí sondando vários zagueiros, muita gente falando que é Alderete, jogador paraguai. Não, o Corinthians está estudando possibilidades, mas tem até dia 28 para fazer essas contratações. Então o Fabrício Angileri era um jogador
pedido aí do técnico Ramon Dias, chegaria para ser titular absoluto, tendo em vista que o Bidu não tá bem, Hugo não tá bem e o Diego Palácio, né, a gente não tem nem como avaliar porque não joga no Corinthians. Então, com certeza, se chegar o Fabrício Angileri, vai sobrar para alguém. Por quê? Porque o Corinthians não vai ficar pagando 4 lateral. Alguém será vendido ou emprestado. E eu acredito que bem provável que vai sobrar pro Diego Palácio e talvez até o Bidu. Porque hoje a preferência do Ramon Dias é o Hugo. Gente, e agora o Corinthians enfrenta aí amanhã, domingão, o Guarani de Campinas, precisando de no mínimo um empate para terminar a líder absoluto do grupo. Depois, na quarta-feira, vai enfrentar aí Universidade Central no jogo de volta com um time titular, enquanto o Guarani vai ser reserva, um time alternativo. E contra a Universidade Central é um time titular. Se o Corinthians tivesse feito um papel bem feito, que era vencer a Universidade Central na Venezuela, o Corinthians poderia jogar com o time alternativo, se preparando para a próxima semana, as quartas de finais do Paulistão contra o Mirassol. Como o Corinthians não fez o papel em Caracas, terá que jogar com o time titular. Então olha o prejuízo do Corinthians, devido ao jogador ter mostrado aí corpo mole, pensando, acho que o time do Corinthians entrou de salto alto, né? A qualquer momento a gente ganha. Não é a qualquer momento a gente ganha, não. Libertadores reserva muita surpresa. Corinthians já foi eliminado em 2011 por Tolima. Corinthians teve dificuldade de passar por 11 de Caldas em 2005. E Corinthians foi eliminado por Guarani de Paraguai em 2020. Então a gente não pode esquecer essas coisas que acontecem, que muitas vezes na cabeça do torcedor a gente acha que não vai acontecer. Então há uma possibilidade de o Corinthians, infelizmente, ser eliminado por Universidade Central da Venezuela. O Corinthians precisa mostrar outro espírito e dar uma resposta ao torcedor. Até porque o presidente da Gaviões da Fiel, Alê, acabou fazendo uma manifestação junto dos demais torcedores no aeroporto, quando o Corinthians jogou na Venezuela. E também acabou soltando uma nota pedindo respeito, pedindo raça, determinação, porque o time do Corinthians foi um time totalmente horroroso em campo, um time cansado, um time, sabe, apático, um time que não apresentou nada. Não é o Corinthians que a gente tem visto no Paulista. Mas só que o Ramon Dias, que acabou reclamando do time também, ele é culpado, porque ele que tem que tirar, tem que ter alternativa, né? Tirar um pouco do jogador, coisa que ele não conseguiu fazer. Corinthians nas Copas até hoje não tá bem. Foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana e começou a pré-Libertadores empatando na Venezuela com um time, praticamente um time amador. Então, o Ramon Dias, o que me parece que ele não sabe jogar Copas. Já no Campeonato de Pontos Corridos, que foi o Brasileirão, a reta final ele foi bem, né? E o Paulistão, que começou agora o Campeonato de Pontos Corridos por enquanto, agora que vai começar os mata-mata, tá bem também. Mas, Ramon Dias, tome cuidado, porque se cair contra a Universidade Central, quase certeza, a pressão vai ser enorme e a diretoria do Corinthians não vai segurar. Ano passado, muita gente queria que Ramon Dias, mas seu filho Emiliano Dias, deixasse o Corinthians, porque perdeu a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Só que Fabinho Soldado bancou, mas tem limite. Vai chegar um momento que o Fabinho não vai conseguir bancar e Ramon Dias, se não passar, a coisa vai ficar feia, porque a pressão da torcida vai ser muita. E aí, fiel? Por mais que o Corinthians não conseguiu desempenhar, performar na Venezuela, há uma possibilidade. Vocês acreditam na classificação do Corinthians contra a Universidade Central na Neoquímica Arena quarta-feira? Vocês acreditam na vitória do Corinthians na fase de classificação contra o Guarani no Paulistão? E Corinthians vai pegar no mata-mata o Mirassol. O Corinthians tem condições de passar para o Mirassol e ir para a semifinal do Campeonato Paulista? Qual que é a sua opinião? Deixe seu comentário para a gente continuar resenhando por aqui. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho, que o YouTube vai entender que vocês estão gostando e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição no canal para a nossa comunidade cada dia continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.